Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Tribuna Livre. Começa agora mais um programa recheado de informações e entrevista ao vivo. Eu sou Gisele Mendes e farei companhia para vocês até o meio-dia. Corpo de Bombeiros alerta para o perigo de engasgos na fase adulta. Procon divulga a lista do preço da carne em Três Lagoas. Atleta da Sejuvel se destaca em campeonato brasileiro. E apesar do calor, nem todo o rio de Três Lagoas é próprio para o banho. Essas são algumas das notícias que você vai acompanhar a partir de agora. O tempo para hoje na previsão do dia. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta quinta-feira é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, existe a probabilidade do estado atingir os recordes de temperatura máxima e baixos valores de umidade relativa do ar no ano. A temperatura pode passar dos 40 graus, mas não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao aquecimento diurno. No Bolsão, Três Lagoas registra 22 graus pela manhã e 38 de tarde. Campo Grande terá mínima de 24 graus e máxima de 37. Em Dourados, 22 graus pela manhã e 39 pela tarde. No leste do estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 23 graus inicialmente e a temperatura sobe até 39. No Cone Sul, Iguatemi registra mínima de 23 e máxima de 39 graus. Em Ponta Porã, os valores ficam entre 23 e 36. Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 27 e a máxima de 37 graus. Aquidauana terá variação entre 26 e 40. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 26 graus e atinge 42. No norte, Coxim terá 25 graus cedo e alcançará os 40 graus ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve ficar entre 10% e 20%, valores considerados baixos. Por isso, o CMTEC recomenda beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. E o calorão continua, né? Aqui em Três Lagoas, mesmo muito calor desde cedinho. A gente acorda por volta de umas 6 horas e já tá aquele calor intenso que só vai aumentando no decorrer do dia. E hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio a pastora e psicanalista Esther Almeida. Nós vamos bater um papo sobre saúde mental versus espiritualidade. É já já. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o preço da carne aqui em Três Lagoas. O Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON de Três Lagoas, realizou de 18 a 19 de setembro a pesquisa de preços para auxiliar o treslagoense na hora de ir ao açougue em busca de carne bovina, suína e aves. A pesquisa revelou o preço de 30 variedades de carnes em 12 estabelecimentos. O colchão mole, carne de primeira linha, mantém a média referente ao mês de maio, custando entre R$ 31,90 a R$ 45,55. Atualmente, o quilo da costela varia entre R$ 19,90 e R$ 27,90. E se optar pela carne suína, o quilo do pernil custa entre R$ 11,99 no estabelecimento mais barato e R$ 24,90 no mais caro. A sobrecoxa de frango, por sua vez, varia entre R$ 10,90 e R$ 25,00 o quilo. A lista completa com os valores de cada corte está disponível no site da Prefeitura de Três Lagoas, que é o www.treslagoas.ms.gov.br.
Interessante a observação, né, que a diferença do valor pelo mesmo corte varia bastante de um estabelecimento para o outro. A discrepância é bem grande e vale a pena, né, fazer uma pesquisa aí antes de comprar a carne. Como eu disse, a lista completa está lá no site da Prefeitura de Três Lagoas, que é o www.treslagoas.ms.gov.br. E agora, ainda falando sobre o PROCON, mas dessa vez é um alerta. O PROCON de Três Lagoas alerta a população sobre um golpe em andamento que utiliza indevidamente o nome da instituição. O órgão de proteção ao consumidor tem percebido diversas informações de que pessoas estão recebendo e-mails fraudulentos, os quais se passam por reclamações abertas em seus nomes ou contra suas empresas. Trata-se de uma fraude em que o link é enviado solicitando que a pessoa o acesse. No entanto, o PROCON enfatiza que esse link, sem dúvida, levará a algum tipo de vírus ou infecção maliciosa. E é de extrema importância que os destinatários desses e-mails evitem abrir esse tipo de conteúdo. O assessor especial do PROCON de Três Lagoas, Jurandir da Cunha Viana, ressalta os cuidados a serem tomados. Ele disse o seguinte, abre aspas, se mantenham vigilantes e atentos às práticas suspeitas na internet, especialmente quando se trata de informações pessoais e financeiras. É essencial verificar a autenticidade das mensagens recebidas antes de tomar qualquer ação, como clicar em links ou fornecer dados sensíveis. Fecha aspas. Em caso de dúvidas ou suspeitas, o PROCON orienta que os consumidores entrem em contato diretamente com a instituição por meio dos canais oficiais de comunicação. Essa medida contribuirá para evitar possíveis fraudes e proteger a segurança dos cidadãos. O contato de atendimento ao público do PROCON é o 67 3929 1820 ou 67 3929 1546. Repetindo, é o 67 3929 1820 ou 67 3929 1546. Já está virando corriqueiro, né? A gente receber links, e-mails falsos, fica até aquela dúvida de quando é real. Quando a gente recebe um e-mail, fica até aquele medinho, né, de clicar e, na verdade, ser um vírus. E no PROCON não é diferente, infelizmente, estão utilizando o nome da instituição para aplicar golpes. Portanto, todo cuidado é pouco, principalmente aquelas pessoas menos esclarecidas. Se você tem aí sua mãe, sua avó, pai, que às vezes não tem tanto conhecimento, né? Mas já está na era digital, toda a orientação é pouca para que essas pessoas não caiam em golpes. Agora são 11 horas e 11 minutos. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook, ao vivo, ou pela 99,5 FM. Estou acompanhando vocês, né? Algumas pessoas já almoçando, outras no trânsito. Eu quero deixar um abraço especial para cada um de vocês e agradecer a companhia. Continuem ligadinhos que teremos muita informação ainda. Agora são 11 horas e 11 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre esportes. Uma atleta treslagoense novamente é destaque. Vitória da Silva Barreto, de 15 anos, conseguiu bater o próprio recorde e ficar em 6º lugar em arremesso de peso do Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Atletismos Sub-23, que reuniu os melhores atletas do país nos dias 15 e 17 de setembro em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Vitória conseguiu a marca de 12 metros e 63 com um peso de 4 quilos e competiu com atletas de até 22 anos de idade. Mas essa não é a única grande conquista da atleta, que tem grande apoio da Prefeitura de Três Lagoas por meio da Sejuvel. De acordo com o secretário da pasta, o Rialino Medeiros, a aluna da equipe de atletismo da Sejuvel, atualmente estudando na Escola Estadual Bom Jesus, alçou o título de campeã brasileira sub-18 pela Confederação Brasileira de Atletismo em Aracaju.
E ela é campeã também nos Jogos Brasileiros da Juventude 2023 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Portanto, a Vitória sempre trazendo medalhas para casa. Um grande orgulho, né, para Três Lagoas. E claro que a gente quer parabenizar essa atleta tão jovem e que já, né, é tão orgulho. Já traz tantas medalhas e gera orgulho para todas as pessoas que a conhecem. Agora são 11 horas e 13 minutos, 11h13. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2. As lotéricas Pé Quente de Três Lagoas. Fazemos bolões diários de todos os jogos com várias dezenas, aumentando suas chances de prêmios. Recebimentos de faturas de água, luz, boletos, impostos municipais, estaduais e federais. Agora saques, pagamentos e recebimentos novos limites de até 5.000. Saque exclusivo da Caixa e Pix troco de todos os bancos. Pague suas contas e jogos com Pix de todos os bancos. Lotérica 1, Rua João Dantas Figueiras, 253, bairro Nossa Senhora Aparecida. Fone 3522-4137. Lotérica 2, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1247, bairro Jardim Maristela. Fone 3524-7821. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Bom, eu vou começar. Estamos de volta aqui no Tribuna Livre. Agora são 11 horas e 16 minutos, 11h16. Nós já recebemos aqui no estúdio a nossa entrevistada de hoje, que é a Esther Almeida. Ela é psicanalista e pastora. E hoje o assunto envolve o Setembro Amarelo. Vamos falar sobre saúde mental versus espiritualidade. E você que nos acompanha, se tem alguma dúvida, pode mandar aqui a pergunta aqui pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp, que é o 3524-2129. Que a Esther está aqui ligadinha, a gente pode responder ao vivo para você. Vamos iniciar agora um bate-papo super bacana, gostoso, leve e fluido.
Esther, eu quero agradecer sua presença aqui no estúdio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite, Gisele. Como você disse, vai ser um assunto muito bom, muito leve, vai fluir e principalmente muito esclarecedor, Gisele. Porque hoje nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo, né? Estão com a sua saúde emocional comprometida. Então, eu quero dar algumas dicas, alguns esclarecimentos a respeito da saúde emocional. Sim, hoje em dia a gente não tem, né, como separar, né, os nichos, digamos assim, das emoções. Tudo está ligado, né? O Setembro Amarelo, ele bate forte na questão da depressão, do suicídio, né? E a saúde mental, ela é muito ampla. Envolve uma prática de exercício que contribui para uma saúde mental, a alimentação, o sono e a espiritualidade também, que hoje esse é o nosso tema. Esther, para a gente começar a conversar, na sua opinião, como que a espiritualidade pode ajudar na saúde mental? Olha, Gisele, eu quero dizer para você e não somente para você, mas para os nossos queridos ouvintes, que esse assunto de espiritualidade e saúde mental, ele não é algo muito simples de ser abordado, tá? Nem muito simples de ser falado, porque há uma linha muito tênue entre a saúde mental e também a espiritualidade. Então, primeiro, eu queria começar, Gisele, definindo o que de fato é a espiritualidade. Em primeiro lugar, a espiritualidade tem a ver com religião, mas também não é somente religião ou religiosidade, tá? Eu vou definir alguns pontos, né, que eu achei bem importantes sobre espiritualidade. Em primeiro lugar, a espiritualidade é a conexão bem profunda com a dimensão interior. Eu vou explicar daqui a pouco que nós somos divididos em 3 dimensões. Temos um corpo, que é algo físico, temos a nossa alma, que é composta de mente, vontades e emoções, e também nós temos o espírito, ou o espírito humano, tá? Então, repetindo, é a conexão bem profunda com a dimensão interior, o espírito, né, que leva uma pessoa ao reconhecimento, primeiro, de si mesmo, ou de si mesma, e também o reconhecimento do seu lugar no mundo, porque nós não estamos aqui à toa, não é verdade? Sim. Também a espiritualidade pode ser definida como de nós irmos além do autoconhecimento e também além da religião. É a característica natural que todo ser humano possui de buscar um significado para a vida. Isso tem tudo a ver, viu, Gisele? Eu quero falar sobre isso também ao final. Então, esse tema, como eu disse, ele não é tão simples e não se esgota. É um assunto praticamente inesgotável. E outra coisa, Gisele, que eu achei muito interessante, estudando sobre isso, é que a própria Organização Mundial da Saúde, ela reconhece, olha que interessante, eu estava escutando um psiquiatra esses dias, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece como umas dimensões, né, que faz parte da qualidade de vida do ser humano, ou seja, todo ser humano, para ter uma qualidade de vida, ele precisa dessa espiritualidade. Outra coisa também, a espiritualidade é um fator forte sobre determinada pessoa, pois traz a informação do mundo, como essa pessoa vê o mundo. Então, resumindo essa pergunta que você fez, a espiritualidade, ela determina como uma pessoa pensa, fala, age e vê a si mesmo. Ou seja, a espiritualidade deve ser levada em conta, não somente por nós, né, que tratamos das pessoas na área da espiritualidade, né, como eu como pastora, eu como mestre da Palavra de Deus, mas ela deve ser levada em conta também pelos profissionais da saúde mental. Então, respondendo, a espiritualidade pode muito mesmo ajudar um indivíduo, uma pessoa, na sua saúde mental. E à medida que a gente for falando, eu vou explicar alguns pontos para melhorarmos a saúde mental na área, no âmbito da espiritualidade. Você tocou num ponto bem interessante, porque hoje em dia a gente ouve inúmeros relatos, né, de pessoas que têm testemunhos, que falam, eu desenvolvi minha fé, eu acreditei, né, em algo, em Deus, e consegui a cura,
conseguir melhorar a qualidade de vida, conseguiu ter uma perspectiva mais leve da vida, né? Porque a gente entende que as pessoas, todo mundo, né, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, vive um turbilhão de emoções, desafios, né, muito grandes que estão por vir, e as pessoas cada vez mais jovens, né? Verdade. Olha, Gisele, é algo que eu gosto muito da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é excelente, eu tenho vários livros dela, eu acompanho-a. E a doutora Ana Beatriz, ela fala algo que hoje o ser humano ele tem tudo para ser, entre aspas, feliz. Porque a gente tem tudo à mão. Nós temos acesso a compras, nós temos acesso à informação, mas nunca se viu uma geração de pessoas tão infelizes. E sabe que isso também já foi detectado e estudado, que os jovens, muitos jovens, adolescentes e jovens até 20 anos, muitos estão infelizes. Se eu tiver a oportunidade de falar sobre o suicídio, a gente vê que a taxa de suicídio entre adolescentes e jovens é muito alta no mundo. Sim. E outra coisa também, Gisele, que a gente tem que ver, que está bem escancarado na nossa frente como pessoas de sociedade, que vivemos em sociedade. Hoje, o acesso às drogas, o acesso à bebida, está sendo muito mais fácil. Isso tem tornado as pessoas cada vez mais infelizes. Porque, olha, é muito interessante isso que eu vou falar. Se você pegar um vídeo de um país, por exemplo, que tem menos acesso ou menos condições financeiras, né, favoráveis ou favorável, você vê aquelas pessoas pobres até vestindo uma camisa de grife de marca. Por quê? Porque hoje o mundo está assim, né? O mundo, apesar da pobreza, o mundo, as pessoas não têm tanta falta ou tanta miséria como tinha antigamente. A gente sabe que a miséria, a falta, às vezes não é nem problema financeiro, é problema político dos países, não é? Sim. Mas o que eu estou dizendo hoje? Mesmo assim, né, as pessoas tendo acesso à informação e a bens materiais, elas continuam infelizes. Essa questão até do acesso à informação, né? Eu até falar. O acesso à informação começa muito cedo, desde a infância. Exato. E gera questão de comparação, né? Isso que você está dizendo. Às vezes a pessoa não tem uma condição assim tão favorável, mas ela se sente na obrigação de querer sustentar... Pronto. Né, um perfil, sustentar As uma mídias aparência. fazem isso, Gisele. Na realidade, a mídia ou as mídias sociais, elas passam pra gente né, aqueles comerciais que a gente fala, né? Comercial Família Doriana, que tá tudo muito lindo, tudo muito alegre, tudo, né? Até a gente vê os astros de Hollywood que aparecem, né, nas mídias sociais, no Instagram e tudo mais que as pessoas acompanham, e parece, né, aquele perfil de felicidade plena. Mas, na realidade, Gisele, nós sabemos que não é assim. Então, o que eu falo sempre para as pessoas como pastora? Gente, uma das coisas que nós temos que aprender a sermos autênticos. A autenticidade é algo que nos traz felicidade. Por quê? Aquilo que você falou, Gisele, aproveitando o teu gancho, a comparação. As pessoas se comparam, não, eu estou com um carrinho antigo, mas fulano de tal está com um carro melhor. Então, eu preciso ter um carro melhor. Isso acaba trazendo o quê? Frustração para as pessoas. E, Gisele, hoje, nós sabemos que, infelizmente, essa geração não está preparada para lidar com frustrações. E, consequentemente, a saúde mental é afetada, né? Não tem como, Gisele. É uma cadeia. Então, são todas essas pequenas coisinhas do dia a dia. A comparação, a frustração, aquilo que eu não sei lidar, vai comprometer a nossa saúde mental. De tal forma que hoje, qual é o índice maior de doenças, de transtornos emocionais e mentais na sociedade do mundo todo? A depressão, Sim. A ansiedade. A gente não imagina, Gisele, quantas pessoas, às vezes, estão do nosso lado que estão com problemas de depressão. E aquilo que você falou também é muito importante. Quando a pessoa, e eu como pastora e ministra da palavra de Deus, quando a pessoa se apega com Deus, eu tenho visto muito isso. As pessoas, elas começam a entrar no processo de cura. Não somente a cura física, né? Porque a depressão nós sabemos que é algo físico, mas também, Gisele, começam a entrar na saúde ou uma saúde mental muito mais favorável. Já existem estudos que comprovam isso. E, inclusive, Gisele, olha que interessante, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, também, ela editou
vamos dizer assim, uns relatórios cujos médicos, né, da saúde mental devem fazer perguntas para os seus pacientes. E uma delas é: qual é a tua religião? Porque em cima desse questionamento e dessa resposta que o profissional da saúde mental terá do seu paciente, ele consegue trabalhar melhor e ter até uma evolução melhor do quadro clínico. Ou da depressão. De abordagem, né? E outra, Gisele, nós que trabalhamos com nessa área, né, da saúde mental, precisamos também ter empatia com aquele que sofre. Porque é um sofrimento, Gisele. Eu gosto do irmão Kenneth Reagan, que ele fala num dos livros que uma pessoa pode ter um problema de depressão da mesma forma que ela pode ter um problema no seu estômago. Então, porque uma saúde mental não é visível e muitas vezes não é detectado, mas ela também pode ter esse problema, como ela pode ter um problema de úlcera, de gastrite. Então, faz parte da nossa... de sermos humanos, porque nós somos vulneráveis, Gisele. Né? Ninguém aqui, a gente não pode vestir uma capa, uma roupa de super-homem, de mulher maravilha, porque não somos. Nós somos vulneráveis. Precisamos reconhecer, né? Isso mesmo. E quebrar tabus, né? Igual você falou, a questão de que a depressão, ela é como uma dor no estômago que você precisa tratar, né? E a gente, no contexto geral do dia a dia, muitas das vezes a gente não tem certa paciência, né? O que a gente cresceu ouvindo dos pais, dos avós? É frescura. Então, tá de canto, mas é frescura. É uma questão cultural e que precisa, né, ser quebrada. Tabus. Você usou essa palavra, tabus e mitos. E, infelizmente, existem muitos tabus em relação às doenças que envolvem a saúde mental. A depressão. O que a gente ouvia antigamente? A pessoa tá deprimida. Sabe o que é? Essa pessoa precisa de pegar um tanque de roupa e lavar essa roupa. Vai lavar uma louça para ver se não passa. Isso. Ou então, Gisele, imagina, você está bem, você está andando, você está trabalhando, você está... E isso não significa porque a pessoa está andando, trabalhando. Ela vai trabalhar porque ela precisa. Sim. A gente precisa trabalhar, né? Está conseguindo, né, cumprir com suas obrigações. Que chega um momento que... Pois é, Gisele, tem pessoas... Nem consegue, né? Você que deve entrevistar muitas pessoas, conhece muitas pessoas, há pessoas que estão com depressão que elas mal conseguem sair da cama de manhã para ir trabalhar. Elas vão por uma questão de obrigatoriedade e do sustento. Mas não significa que ela está bem. Então, antigamente, qual era o mito? A pessoa com depressão vai para a cama. Já fica deitado o dia inteiro. Não, hoje em dia, até o comportamento em relação à depressão mudou. Ela mascara mais, né? Pronto. Você usou a palavra que eu estava procurando. Hoje, a pessoa deprimida está mascarada. Ela se mascara através de um sorriso, de uma alegria que ela não está. E a depressão, a gente tem que ver, Gisele, que é algo sério, é algo importante. E eu vou falar e eu espero não escandalizar os seus ouvintes. A depressão não se cura indo para o monte orar, muito menos com jejuns. A depressão e alguns transtornos emocionais e mentais são curados primeiro, de forma medicamentosa. A pessoa precisa entrar e procurar um psiquiatra, que ele vai prescrever um remédio. O psicólogo não prescreve remédios, né, medicação. Então, você tem que procurar um psiquiatra e ele vai entrar com a medicação. Para quê? Para tirar aquela pessoa, né, do fundo do poço. Para tratar o sintoma, né? Aquilo que a doutora Ana Beatriz fala. Primeiro, a gente vai tirar essa pessoa do subsolo, para trazer para a área do solo. Para quê? Para essa pessoa, já com a forma de tomando medicamento, ela possa, inclusive, aquilo que eu indico, que é o segundo passo, a terapia. Imagine, Gisele, uma pessoa que está com uma depressão profunda, ela não pensa em fazer terapia, ela não tem força para fazer terapia. Então, o que ela precisa? Ela precisa, primeiro, da parte do medicamento. E, às vezes, olha, uma coisa que a gente aprende em psicanálise, às vezes, o médico profissional da área, né, que vai prescrever o remédio, Gisele, às vezes ele não acerta no primeiro. Às vezes o paciente não se dá bem. É a questão do organismo, né, da aceitação do organismo. Olha, tem tudo isso mesmo. Né? Eu conheço uma pessoa que era muito depressiva. Porque a gente tem que ver que a depressão é algo que é orgânico, é cerebral. Então, às vezes, até o profissional achar, né, ou descobrir qual o remédio que o paciente vai
se dar bem, para sair desse quadro, né, do subsolo, às vezes leva um tempo, porque é um processo. Sim. Tudo na vida da gente é um processo, Gisele. O nosso crescimento é um processo, né? Vamos começar. A gestação é um processo, o crescimento. Então, tudo é um processo na vida da gente. Então, ele vai ter que descobrir qual é o melhor medicamento hoje que esse paciente ou essa paciente vai se adequar para ter um resultado. Como eu te disse, né? Eu conheci uma pessoa que levou 2 anos. O médico trocava a cada 2 meses, 3 meses, o médico ia trocando a medicação até a pessoa obter resultados. Então, a depressão, como você falou de mito, é ainda um mito, principalmente, eu vou falar da minha área, tá? Vou voltar para a minha praia, para nós que somos evangélicos. Então, o que falam? Gisele, eu escuto isso de monte. Menina, olha, eu vou te falar, que é demônio, que é frescura, que é aquilo que a pessoa não tem que falar, que fazer, que a pessoa não tem Deus, ou, mais ainda, que não tem fé. A depressão, você está fazendo alguma coisa errada, você não tem fé. Como se fosse um castigo, né? Como se fosse um castigo e uma punição. Ou seja, Deus está te punindo de alguma coisa. Então, olha, você que é evangélico, que está me ouvindo, a gente precisa quebrar esses mitos. A gente precisa saber que é algo clínico, é algo orgânico e deve ser tratado. Uma outra doença também, Gisele, que acomete uma boa parcela da população, a esquizofrenia. Sim. Que é onde a pessoa ela passa a ter um mundo, o mundo real passa-se a ser irreal e ela começa a ter um mundo dela. E uma das coisas que é muito comum no esquizofrênico é ouvir vozes. Aí, claro que o esquizofrênico sempre terá que ter o tratamento. Sim. Então, o que os religiosos falam? Não, que você está ouvindo vozes porque você tem demônio. Olha, eu conheci um rapaz lá em Brasília, há alguns anos atrás, que ele tinha um nível acentuado de esquizofrenia. E ele falava com pessoas imaginárias, né? Ele ouvia vozes mesmo. Então, o que ele teve que fazer? Com certeza, entrar com a medicação. Tem pacientes até que precisam ser internados. Sim, dependendo do grau, né? Porque ele pode colocar em risco a própria vida dele e também a vida de outras pessoas, Gisele. Eu não sei se eu estou conseguindo ser entendida naquilo que eu estou falando. Clara. Mas a doença mental é algo, ou doença emocional e mental é algo que precisa ser detectado, e eu quero falar sobre isso no final também, e precisa ser tratado. Sim. Tratada como? Tratada de forma medicamentosa e também da forma da terapia. Mas a terapia, Gisele, é o segundo passo. Não é instantâneo. Porque, às vezes, as pessoas não querem falar. Tem pessoas que têm dificuldades de se abrirem, né? E ainda, infelizmente, uma parte da população também não tem acesso a pagar um terapeuta, um psicoterapeuta. E tem a questão também da pessoa ter o preconceito do medicamento, né? Não, é isso. Não vou tomar remédio, não sou louco. Exatamente. Eu, com a terapia, não sou doente, eu não sou louco. Terapia é pra gente que é doente. Não é. Terapia é exatamente para que essas pessoas sejam tratadas, se conheçam, que é muito importante o autoconhecimento. Esther, dentro de tudo isso, né, que igual você disse, né, dentro do seu conhecimento, há casos em que existe a necessidade da medicação, da terapia, né, e a questão da espiritualidade, como que a pessoa que está nessa condição faz para conseguir desenvolver a espiritualidade como benefício para tratamento da saúde mental? Muito boa, muito relevante a tua pergunta. Olha, Gisele, já foi comprovado também, há já evidências, inclusive científicas, que uma pessoa com a espiritualidade bem desenvolvida, ela tende a adoecer menos. Não só tende a adoecer menos, como também esse adoecimento, ele se torna cada vez menor. Por quê? Porque a pessoa com a espiritualidade desenvolvida, ela vai se conhecer. Olha, como eu disse, milhares de pessoas, Gisele, vou responder a tua pergunta, no mundo inteiro estão acometidas de vários tipos de transtorno. Como eu disse, né? A depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar. Mas, o que a gente tem que entender? Agora eu vou para a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo ele deixa bem claro que nós somos, né? O ser humano é dividido em 3 dimensões. Paulo ele fala sobre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo.
Então, o que é o corpo? Aquilo que é físico, aquilo que eu toco, né? A dimensão física. A alma é o quê? Composta de mentes, vontades e também as nossas emoções. As nossas emoções, 5 são as básicas, que são a alegria, o medo, o nojo, né? O repúdio, a raiva, a tristeza. Isso está tudo, essas emoções estão na área da alma, das emoções, tá? E também o nosso espírito, que é o nosso homem interior, que é onde nós desenvolvemos a espiritualidade. E como que a fé ou a espiritualidade vai me ajudar, essa pergunta que você fez, a que eu ou não adoeça, ou que a doença menos, ou que quando a doença chegar eu já consiga, vamos dizer, tratar essa doença, superar essa doença, porque é possível. Em primeiro lugar, a gente tem que saber, Gisele e os ouvintes, que nós precisamos ter sensibilidade àqueles que estão sofrendo. Por quê? Porque muitos desconsideram, né, o problema da saúde. Ou seja, e muitos que estão doentes, o que eles pensam? Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir sair disso. Eu não vou conseguir superar isso. Então não consegue enxergar a Não consegue. Né? Gisele, quem está com uma depressão profunda, porque existem níveis de depressão, né? Depressão. Existe a mais aguda, existe a moderada, mas todas devem ser tratadas. Então, como que a gente desenvolve a fé? Como que a gente desenvolve o processo para a gente sair disso? Primeiro, de forma positiva. Por quê? Porque o depressivo... Você vê que eu estou falando muito sobre depressão, né? Sim. Porque, infelizmente, é o mal que acomete muitas pessoas. Mas, geralmente, a gente tem que tomar cuidado, Gisele, com o nível dos nossos pensamentos. Por quê? Quando eu penso certo... Quando eu penso o certo, quem quer pensar certo? Pensar certo, de repente, o teu pensamento certo para uma pessoa não é o meu mesmo pensamento certo, né? Ou seja, a definição de certo pode ser certo para mim, mas não pode ser certo para o outro. Sim. Porque cada indivíduo é o seu indivíduo, né? E a gente respeita a individuação de cada um. Mas o que eu penso? Quando eu penso positivo em relação à vida, por que eu estou nesse planeta, qual é o meu sentido de vida, o que eu posso fazer para evoluir, porque nós estamos nesse planeta para evoluir, Gisele. Não só nós evoluirmos pessoalmente, como pessoas, como gente, né, como pais, como mães, como profissionais e tudo mais, mas nós estamos nesse mundo também para levar pessoas a evoluírem. Então, quando eu começo a pensar certo, eu pensando certo, eu vou falar certo e eu vou agir certo. Então, as palavras, elas têm muito peso no nosso processo da fé e no nosso processo de cura. Porque as palavras, elas vão influenciar os nossos pensamentos. Uma pessoa muito pessimista, como você mesmo falou, ela não vai ver saída. Então, eu preciso começar a reprogramar os meus pensamentos. Paulo, ele diz também, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos transformar a nossa mente. E como que eu vou transformar a minha mente? Tirando todos os pensamentos errados, aqueles pensamentos pessimistas, aquilo que não vai dar certo. Tipo assim, tudo de bom acontece com uma pessoa, mas não acontece comigo. Deus está me punindo. Ou Deus está me castigando, aquilo que nós já falamos, né? Ou a pessoa é mais abençoada do que eu. Não. Nós temos que saber que Deus ama todos. E Deus quer abençoar todos e quer que todos cresçam. Então, eu preciso, primeiro, Gisele, no crescimento da minha fé, é pensar certo. Pensar como Deus pensa. E você sabe, Gisele, que já foi comprovado, né, quais os passos para que a minha fé cresça. Um deles já foi comprovado, um dos passos que já foi comprovado cientificamente é a oração. Você sabia que a oração, ela melhora a área do nosso córtex frontal, que é a área das decisões? A oração, ela libera dopamina nos neurotransmissores. Dopamina, né, que são as químicas cerebrais, do bem-estar, da motivação. Então, voltando, pensar certo, falar certo, porque quando eu penso certo, falo certo, eu ajo certo. E a oração, já foi comprovado, Gisele, inclusive até em ressonâncias magnéticas, que a cor, né, quando o paciente está lá dentro da máquina da ressonância magnética, a cor determinada de algumas áreas do cérebro, principalmente a parte frontal, né, que é o lobo frontal, o córtex frontal, muda de cor, quando eles pedem para aqueles pacientes começarem a orar.
Impressionante, né? Impressionante. Então, você vê, Gisele, que hoje a gente não separa mais fé da ciência. Porque antigamente, não, ciência é uma coisa e fé é outra. Sim, e elas iam contra, né? Iam contra, imagina. Não. Olha, inclusive, algo que é bem, vamos dizer ainda, é bem questionável. Na área da psicanálise, né? Se a gente envolve religião. Religião e psicanálise podem andar juntas? Para alguns, não. Religião é algo e psicanálise é outro. Mas hoje, graças a Deus, Gisele, nós temos muitos psicanalistas que já estão aceitando que a religiosidade ou a espiritualidade ou uma vida de fé, uma vida com Deus, pensamentos positivos, pensamentos saudáveis estão contribuindo para a saúde mental dessas pessoas. Então, há ainda, Gisele, profissionais que são, não vou dizer radicais, né? Cada um tem os seus, né, os seus pensamentos, os seus estudos científicos, e a gente, né, eu considero todos e não descarto todos. A gente não descarta o poder da medicina, o poder dos remédios, e é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Eu, como crente, eu como evangélica, como pastora, como mestre da palavra, algo que eu nunca faço com o paciente, dizer para ele que ele não pode tomar remédio. Não tome remédio, não. A tua fé pode te curar. Nós vemos vários relatos bíblicos, né, de pessoas que foram curadas, que Jesus as tocou, né, que elas foram curadas pela fé. Mas e se a pessoa não tem fé suficiente? Fica como? Vai morrer? Vai adoecer? Aquilo que você disse, né? Se a gente está com uma dor de cabeça, a gente toma um remédio. Por que então a gente não vai tomar para cuidar da nossa emoção, da nossa saúde mental? Exatamente. Né? E outra, Gisele, eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, apesar que faz tempo que eu não falo com ela. Ela teve uma depressão severa, ela teve muitos problemas que desencadearam a saúde, os problemas emocionais, a saúde dela emocional foi muito afetada. Ela teve muito problema no casamento, na criação dos filhos. E eu tenho um projeto, né, com mulheres que sofrem de violência doméstica e abusos, projeto muito bom, que graças a Deus está crescendo. Essa moça, ela tomava 12 comprimidos por dia. Ela enchia a mão assim, Gisele. Nossa. Hoje, há 2 anos atrás que eu falei com ela a última vez, porque ela não está mais morando aqui no Brasil, ela só estava tomando meio comprimido por dia. O que ela fez? Ela cresceu a espiritualidade dela, cresceu a fé dela em Deus, começou a pensar diferente e começaram a fazer o que, Gisele? Ver que tem solução. Gisele, tudo nesse mundo tem solução. Até para a morte tem solução, porque nós cremos na ressurreição. Então, falar, não tem, você não vai sair disso, não tem solução. Tem sim. Isso vai ser muito válido para pessoas que querem sair disso. Para pessoas que têm um autoconhecimento. Eu não aceito essa doença na minha vida. Eu não quero viver a vida toda assim. A questão que você falou do pensamento, né? Você pensar positivo. A gente ouve, né, várias histórias. Tem gente que acorda e já começou, acordei mais um dia, reclama e já bate o dedinho no canto da parede. Aí já começa, né, dar tudo errado. Aí a pessoa aquela que acorda feliz, já arruma cama, já olha, o dia organização. Muda, né? Pessoas organizadas. Como o pensamento pode mudar seu dia, né? E são hábitos, Gisele. Na realidade, nós não temos hábitos saudáveis. Que nem você falou sobre arrumar a cama. Já foi testado que pessoas que se levantam pela manhã e a primeira coisa que fazem é arrumar a cama, essa pessoa vai ter o dia todinho bem organizadinho. Ela venceu o primeiro desafio, né? Já tem o primeiro desafio vencido para contar no final do dia, né? Tem. Como tem. Muito importante. Esther, eu vejo que você tem um esboço aí, né? Já vi que você é uma pessoa muito estudiosa. Sou. Nosso bate-papo tá maravilhoso. O que mais que você tem aí anotado, que você quer abordar? Tá, quero sim. Olha, tem uma pergunta muito boa também. O que fazer, né, para desenvolver o relacionamento da espiritualidade? E isso é importante. Você até tinha falado. Olha, Gisele, a gente tem que entender o seguinte. Que Deus é o autor da vida. Né? Deus é até o ateu. Eu tenho até um livro bem importante que ele fala que o tema é: não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, até o ateu não tem fé suficiente para ser ateu. Até o ateu crê em algo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa de Deus. A gente precisa de fé. E como desenvolver essa fé?
A gente tem que saber também, Gisele, que no mundo, Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 4, que em tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Então, a gente tem que saber que os problemas vêm, mas a gente tem, sim, condições em Deus de superá-los. A gente não vai morrer por causa dos problemas, né? E problemas a gente vai ter a vida toda, né? Sempre. E a gente tem que entender também, Gisele, que ninguém nasce sabendo. Tudo na vida da gente é aprendizado. Até uma criança vai ter que aprender, né? A sentar-se, engatinhar, depois começar a andar. E algo também que a gente tem que aprender também é como aquilo que você falou, que eu achei muito importante. É a gente aprender a ter uma vida de gratidão. Uma vida que a gente vai procurar logo de manhã a ter um dia alegre, apesar do chefe ruim, apesar de uma família disfuncional, apesar dos traumas que me acometeram durante a minha infância, a pré-adolescência, adolescência, a vida adulta. A gente tem que saber que a gente pode superar. Então, o que é mais importante para a gente superar tudo isso? A fé é extremamente importante, a palavra de Deus é extremamente importante, mas primeiro, Gisele, identificar o problema. Eu tenho que identificar o que está me acometendo agora, o que eu estou sentindo agora. Ai, gente, desculpe. Não, tranquilo, fica à vontade. O que a gente aprende? A gente aprende muito a sentir. Estou sentindo isso. Hoje eu levantei sentindo. Então, a gente não vai desconsiderar os nossos sentimentos, porque eles fazem parte da nossa vida, da nossa natureza. Então, eu tenho que aprender o quê? Em primeiro lugar, identificar o problema. Esse problema é real ou esse problema é imaginário? Porque, Gisele, tem muitas pessoas que têm problemas imaginários. Muita coisa é da nossa cabeça. Da cabeça. Né? Você sabe que a nossa mente é tremendamente criativa. Sim. E ela não para. Não para. Ela não cansa. Não. Augusto Cury, ele fala que os nossos pensamentos, você não consegue parar de pensar nem 10 segundos. Não dá. É como respirar. Você pode até, uma pessoa que vai se suicidar, ela pode até tentar se suicidar apertando o nariz e deixando de respirar. Uma hora o cérebro vai falar para ela que ela precisa respirar. Né? E o suicídio está muito em alta hoje, tanto que nós estamos no Setembro Amarelo. Sim. Eu vou ver se dá tempo para falar sobre isso também um pouquinho. Então, a primeira coisa, identificar o problema. Ele é real e imaginário. Eu gosto muito de usar a história do Dom Quixote de La Mancha. Uhum. Ele tinha lá o seu escudeiro chamado Sancho Panza. E um dia ele estava lá, Dom Quixote, assim, fazendo vários golpes no ar, como se estivesse lutando com alguém. E o escudeiro chegou para ele: com quem você está lutando, mestre? Ele falou: eu estou lutando com os dragões. Você não está vendo que está cheio de dragões aqui? Mas não tinha nada. Eram dragões e eram problemas imaginários. Então, eu preciso identificar. Esse problema é real ou é imaginário? É fruto da minha imaginação. Segundo lugar, o autoconhecimento. Gisele, as pessoas precisam se aprender a se conhecerem. Eu preciso me conhecer. Você precisa se conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Ou seja, a gente conhece tantas coisas, conhecemos tantas pessoas, mas não nos conhecemos. É isso daí, aproveitando o gancho, quando alguém pergunta para nós, fala um pouco de você. Quem é você? O que você gosta? Muitas vezes a gente para, né, e fica assim, não sabe. Isso é a grande prova de que não está exercendo tanto autoconhecimento. Né? Eu vou comprar um presente. Vou comprar um presente para você no seu aniversário. Eu já sei o teu gosto. Eu sei a cor que você gosta. Eu sei o número de calçado que você veste, a roupa, o tamanho da tua roupa. Mas, às vezes, eu não me conheço. Uhum. Né? Então, as coisas naturais, até da outras pessoas, a gente sabe. Mas de nós mesmos, nós não conhecemos. Tem um texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40, que Jeremias diz assim: vinde, esquadrinhemo-nos, conhecemo-nos e voltemos para o Senhor. Então, eu preciso primeiro me conhecer. Porque como é que eu vou chegar e exercitar a minha fé em Deus e na palavra se eu não sei nem o que eu estou sentindo? Eu não sei nem chegar, não sei nem exercitar a oração. Vou falar o quê se eu não sei? Então, o primeiro é o autoconhecimento. Por isso que a psicanálise ajuda muito. Porque a psicanálise, você sabe que o psicanalista não dá conselho para ninguém. Uhum. Mas ele vai arrancar de você, para você mesmo, áreas que você precisa se conhecer. Ou seja, são aqueles insights, sabe? Uhum. Poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Poxa vida, é verdade, faz sentido para mim. Então, o primeiro, né, é saber identificar o problema. Segundo, o autoconhecimento. Terceiro, Gisele, que é muito importante, a gente não precisa e não pode ter pressa para resolver tudo de uma vez na nossa vida. Não pode. A gente vai ter que fazer o quê? Ter paciência conosco e procurar resolver um assunto por vez. Porque se eu tentar resolver tudo de uma vez, vai causar algo que está muito próximo à depressão, que é a ansiedade.
que é o mal do século. Sim. O mal do século. É a depressão e a ansiedade. Geralmente, quem está deprimido é porque tem problema de ansiedade e vice-versa. Então, eu preciso aprender a resolver um problema de cada vez. Ou seja, ter paciência, tolerância comigo mesmo. Porque muitas vezes nós não temos tolerância. Nós vivemos conosco. também na era do imediatismo, né? Isso, Gisele. Você vê, hoje tudo é rápido. Você faz um pedido de uma refeição, você já quer que chegue rápido. Você abre o seu computador, se está demorando muito a acessar... Travadinha já. Travado, você já entra em desespero. E sabe o que é mais, Gisele, importante? Falando sobre a área da saúde emocional, nós que somos pais, nós não temos que passar essa ansiedade para os filhos, porque todo filho ansioso tem pais ansiosos. É o espelho, né? É o espelho. Uma coisa que eu sempre falo, que filho, ele não copia, filho herda. Então, quando eu vou conversar com uma pessoa que eu sei que ela vai falar alguma coisa sobre o filho ou a filha que está ansiosa, você já vê, Gisele, automaticamente que a pessoa também é ansiosa. E outro também, buscar ajuda, Gisele. Nós não podemos ficar sozinhos. Então, uma pessoa deprimida tem que buscar ajuda. Uma pessoa que tem a tendência ao suicídio, porque o suicídio ele pode ser tanto assim imediato, né? Aquela impulso, ou ele pode ser planejado. E o planejado, Gisele, a pessoa planeja mesmo. Ela planeja o dia, ela planeja a hora, ela já deixa tudo prontinho, ela já escreve cartas, ela já sabe onde. Muitas delas já deixam mensagens pedindo perdão. Então, a gente tem que ter o quê? Buscar ajuda. Ajuda de quem? De profissionais. No nosso caso, nós que somos cristãos. Buscar ajuda de pastores. Buscar ajuda de capelania. Hoje a capelania está crescendo muito nas igrejas. Né? Pessoas que ajudam outros que estão nos hospitais. Nas clínicas de recuperação. Falar sobre os sentimentos, né? Que no Setembro Amarelo, eles falam muito disso, né? Fale dos seus sentimentos. E aí que tá. Para eu falar dos meus sentimentos, eu preciso pelo menos conhecer por que eu tô com raiva hoje. O que é que me deixa com raiva? O que me deixa aborrecida? E assim, conhecer... será que eu sou egoísta? Será que eu tenho um pouco ou muito ou um pouco de narcisismo? Será que eu quero que o mundo e as pessoas só se circulem ao meu redor, ou seja, que eu seja o centro das atenções de todo mundo? Então, a gente se conhecendo, às vezes a situação vai ser mais simples do que a gente imagina. É simples. E outra coisa, Gisele, o autoconhecimento não é algo bom, vamos dizer assim, porque pode trazer dores para nós, podem trazer também pensamentos e gatilhos de coisas que nós passamos na infância. Né? São gatilhos mentais que são abertos. Eu vou ter que passar por esse processo de novo. Mas, eu não sei se você sabe, mas somente de 8% a 10% da nossa vida está na área do consciente. Então, o resto é inconsciente. Ontem, conversando com um aluno lá do Rema, ele veio conversar algo comigo, e eu falei para ele, isso que você está falando está na área da sua inconsciência. Então, você precisa começar a abordar, precisa procurar mecanismos, né, com profissionais, para trazer isso. Então, às vezes a gente tem um choque, às vezes dói. Uma coisa, por exemplo, Gisele, por que muitas pessoas vivem angustiadas? Então, a gente tem que fazer uma distinção entre tristeza e a depressão. Tristeza é um sentimento básico do ser humano. Não é porque eu estou triste que eu estou deprimido, mas toda depressão traz tristeza. Então, as pessoas precisam saber que o autoconhecimento pode trazer, em algum determinado momento, uma tristeza para ela, mas aquilo vai trazer cura. E por que eu falei sobre terapia? Porque falar, Gisele, é muito importante. Tanto que Tiago fala para a gente confessar as nossas culpas uns para os outros, para que a gente sare. Então, quando eu falo isso quando eu falo com as mulheres, quando eu dou a consciência de que as mulheres não precisam passar por violência doméstica. Nenhuma mulher precisa passar por isso. Então, eu falo para elas, olha, quando você começa a falar dos seus problemas, 50% deles já são resolvidos. Então, olha, o suicídio, como nós estamos no Setembro Amarelo, eu acho muito relevante falar isso, o suicídio ele tem crescido no mundo todo.
E graças a Deus, né, que o Brasil ele aderiu, né, essa campanha da Organização Mundial de Saúde, acho que foi mais ou menos 2014, eu não me lembro muito bem. O Brasil aderiu também a essa campanha para trazer o quê? Primeiro, a consciência a respeito do suicídio, que acomete muitas pessoas. Eu vou falar alguns índices, porém, eu quero que você entenda, Gisele, e os nossos ouvintes também, que esses índices estão ainda um pouco defasados, tá? Eles precisam ser atualizados. Mas, olha, precisa primeiro nós prevenir. O Setembro Amarelo é exatamente isso, para prevenir né? o suicídio. Porque parece que não, mas é algo que acontece no mundo todo. Olha, a cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Ou seja, no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio a cada 40 a 45 minutos. Então, Gisele, nós já estamos aqui, eu não sei quanto tempo nós estamos falando. Então, provavelmente, nesse tempo que nós estamos falando, alguém já tirou a sua própria vida. Outra coisa também, dessas pessoas, a maioria, né, que cometem suicídios, apresentam um quadro de depressão. Tá? Não aquela depressão que a pessoa fica na cama, mas pode ser uma depressão que a pessoa está, entre aspas, ativa, mas ela pode cometer. Outra coisa também, o suicídio, antes de tudo, é uma questão clínica que exige cuidados médicos, cuidados terapêuticos e cuidados medicamentosos. Outra coisa também, às vezes, Gisele, o deprimido ele tem que ser, até em casos mais graves, serem internados. Por quê? Internados no hospital ou numa clínica. Porque ali ele estará protegido de si mesmo. Porque ele é uma ameaça para si mesmo. E até nesse estágio assim, mais avançado, até nisso será só uma fase, né? Porque assim, muito boa isso que você falou. Você está me abrindo várias janelas. Pode ser momentâneo, porque se o impulso passa, a pessoa se arrepende. Outra coisa que a gente precisa saber, Gisele, que é falado, né? Quando a pessoa se suicida, ela não está querendo tirar a vida dela. Porque existe em todo ser humano a questão da sobrevivência. O nosso cérebro quer sobreviver. Uma criança, um bebezinho, se por acaso, por descuido ou algum outro fator, cobrem o rosto dele, aquela criança, mesmo bebezinho, ele vai querer puxar o ar. Sim. Ele vai querer respirar. Questão do cérebro que quer a sobrevivência. Aquilo que eu falei agora há pouco. Se eu tentar me matar tampando o meu nariz sem respirar, meu cérebro vai dar um comando para mim. Tire essa mão do seu nariz. Você precisa viver. E o suicídio, o que é? Exatamente ao contrário. É a não sobrevivência. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não quer morrer. Ela quer sobreviver. Porque isso é automático no ser humano. Mas ela quer dar o quê? Cabo ao seu sofrimento. É matar a dor, né? Matar a dor, a angústia. Esther, aqui, já são 12:00. O tempo passou muito rápido que pena, falando com você. Que pena, Gisele. Eu ficaria aqui a tarde toda falando sobre esse assunto, né? Eu vi que você tem muito respaldo, né? Muito estudiosa. Daria pra gente ficar aqui a tarde inteira, mas infelizmente a gente tem um cronograma a seguir. Mas antes de eu encerrar, eu queria que você deixasse aqui o que você quer, as suas últimas palavras aqui no programa, né? Dicas, deixar suas redes sociais, onde as pessoas possam te encontrar para te acompanhar, né? Que eu tenho certeza que quem está te ouvindo vai querer continuar. Com certeza. Conhecendo melhor você. Bom, Gisele, em primeiro lugar, eu agradeço a Andréia, que é a nossa diretora do Rema, a você, né, e a Rádio Difusora FM 99.5 por essa oportunidade. Tinha muito mais coisa. Tínhamos, né? Como eu falei, esse assunto não se esgota. Mas eu agradeço não só a você, Gisele, a sua atenção, como também aos ouvintes, tá? Eu sou professora do Rema, nós temos aqui o Centro de Treinamento Bíblico Rema aqui em Três Lagoas. Fora sendo professora do Rema, eu também, olha, eu não sou psicanalista formada, eu estou em formação ainda. Ah, sim. Tá certo? E eu ainda não posso clinicar, eu não posso atender. Mas como eu tenho um projeto, né, com mulheres que sofrem abusos e violência domésticas, eu já estou ajudando muitas delas. Porém, eu não clinico. Eu envio para as mulheres, para os profissionais que estão
me ajudando nesse projeto. Então, eu tenho psicanalistas, psicólogos, eu tenho advogados, eu tenho assistentes sociais, promotoras de justiça que ajudam nesse projeto. Então, eu quero dizer o seguinte para você. Eu estou à sua disposição, à disposição dos seus ouvintes para ajudar, para esclarecer, né? Sempre eu vou entrar com a palavra de Deus, não tem como, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é ela que nos ajuda. Sim. E agradecer a você. Olha, Gisele, se eu falar para você que eu sei o meu Instagram, você acredita que eu vou dizer que eu não sei? Sério? Mas eu acho que é esteralmeida.souza. Esteralmeida.souza e mais um azinho. Tá, depois então, a gente dá um jeito também de localizar e passar certinho, tá? Para quem tá nos ouvindo. Mas eu estou aqui para servir vocês, para ajudar as pessoas a se livrarem do sofrimento, a saírem do sofrimento, porque é algo que acomete a todos nós, mas nós podemos. Gisele, é possível a gente viver uma vida plena, uma vida satisfatória e uma vida feliz. É possível. Obrigada, Esther. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agora é 12:00, né, e 2 minutos. A Esther trouxe com certeza informações aqui que vão agregar. Não tenho dúvida de que tem ouvintes que precisavam ouvir tudo que ela disse, né? E como ela falou, é possível termos, sim, uma vida plena. Agora é o Setembro Amarelo, né? A gente ouve falar muito sobre o assunto do suicídio, embora seja um assunto pesado, mas é necessário falar. A gente precisa estar atento aos detalhes, estar sensíveis, né, das pessoas que estão à nossa volta e a nós mesmos. Como a Esther falou, né? Ter o autoconhecimento e buscar ajuda, porque é possível, sim, sair da condição atual. Eu quero agradecer também a Andréia Saraiva, que está aqui no estúdio, ali no bastidor. Ela que trouxe a Esther aqui para ser entrevistada. Muito obrigada, tá? E eu vou chamar um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2. As lotéricas Pé Quente de Três Lagoas. Fazemos bolões diários de todos os jogos com várias dezenas, aumentando suas chances de prêmios. Recebimentos de faturas de água, luz, boletos, impostos municipais, estaduais e federais. Agora saques, pagamentos e recebimentos, novos limites de até 5.000. Saque exclusivo da Caixa e Pix troco de todos os bancos. Pague suas contas e jogos com Pix de todos os bancos. Lotérica 1, Rua João Dantas Figueiras, 253, bairro Nossa Senhora Aparecida. Fone 3522-4137. Lotérica 2, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1247, bairro Jardim Maristela. Fone 3524-7821. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Voltamos a apresentar Tribuna Livre.
Estamos de volta com o Tribuna Livre desta quinta-feira. Agora é 12:06, 12:06. Antes de encerrar, eu vou chamar o nosso repórter especial de esportes, o Nenê Veloso, que vai dar notícias agora para vocês. Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna nesta quinta-feira. Agora é oficial. O Palmeiras realmente confirmou que tem sondado o atacante do Flamengo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele tem contrato com o Flamengo até o final deste ano. O Flamengo, inclusive, manifestou interesse em permanecer com o atacante por mais uma temporada. E é exatamente este período que desagradou o atacante do Flamengo, porque ele também gostaria de continuar no Flamengo. Ele já tem 32 anos e achou que a oferta pelo período é muito curta para quem já está no clube há 5 anos. Inclusive, ele disse que quer uma melhoria salarial no Flamengo por tudo que ele fez pelo clube nos últimos 5 anos. Portanto, o Flamengo se manifestou ontem dizendo que só vai discutir a questão da renovação do contrato do Bruno Henrique depois da final da Copa do Brasil. Portanto, na próxima segunda-feira já poderemos ter um desdobramento. Fato é o seguinte, se o Flamengo for campeão, dá uma amenizada na situação e é provável que o Bruno Henrique continue lá na Gávea. Se o Flamengo não for campeão, e aí não vai ser só o Bruno Henrique, não, pode apostar que muitos dos jogadores que lá estão vão deixar o clube, já que o protesto da torcida vem acontecendo diariamente. Ontem, por exemplo, o Flamengo foi muito mal jogando no estádio Serrinha, lá em Goiânia, e não passou de um 0-0 contra a equipe do Goiás. Resultado que frustrou os torcedores e aumentou a distância entre o Flamengo e a equipe do Botafogo, que é o líder da competição. Em caso de vitória, amanhã contra o Corinthians, o Botafogo vai jogar no Neoquímica. Se o Corinthians perder para o Botafogo vai abrir 14 pontos de diferença para o Flamengo. Portanto, é uma diferença muito grande. Ainda falando dos resultados de ontem, o Fluminense venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. 1 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. E o São Paulo perdeu no Morumbi. Perdeu para o outro tricolor, o do Ceará, o Fortaleza. Fortaleza venceu a partida por 2-1. Hoje continua a competição e que vai prosseguir até o sábado. E o destaque de hoje, sem dúvida nenhuma, Palmeiras e Grêmio, que vão jogar na Arena do Grêmio às 20h30. Como eu disse e repito, amanhã tem Corinthians e a equipe do Botafogo. Os que estão ali brigando pelo título estão todos torcendo pelo Corinthians. Para diminuir a vantagem entre o Botafogo e os demais que estão na briga pelo título. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Nenê, pelas informações do esportes. Agora é 12:09. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou a gente aqui em mais uma edição do Tribuna Livre. Continue ligadinho aqui, acompanhando todas as nossas programações. E amanhã, a partir de 7 horas, o jornalismo está de volta no Difusora de Notícias com o Henrique Ferian. E eu volto às 11. Às 11. Até mais.